Apareceu. Oi, gente. Acho que estamos gravando, né, Ingrid? Uhum, sim. Então, hoje eu estou aqui com a Ingrid. Ela é especialista em educação parental. Vou explicar um pouquinho por que eu trouxe a Ingrid. Aqui, como vocês sabem, a gente tem um canal muito voltado para a investigação do inconsciente através dos símbolos, através dos arquétipos. Mas é um canal também de autoconhecimento. Autoconhecimento num sentido maior da palavra, né? Onde a gente investiga também os comportamentos humanos. Como eu já trabalhei durante um bom tempo com crianças, com um grupo de crianças, através da arte-terapia, trabalhando o lado dos talentos da luz que essas crianças elas têm através da arte, o que eu percebia muito, Ingrid, esse somatório, né? A gente estuda que a psique da criança, assim, lá no comecinho da vida dela, é um somatório ali do que está acontecendo no núcleo familiar. Então, eu acho o teu trabalho um trabalho de extrema importância, porque você vai ali trabalhar dentro desse núcleo, né? Então, eu vou passar a palavra para você explicar um pouco sobre a educação parental, que hoje em dia a gente vê cada vez mais tomando espaço. Então, para a gente começar, eu acho interessante o pessoal entender o que é educação parental, o que faz um educador parental. Obrigada primeiro pela oportunidade, pelo espaço. Esse é um assunto super importante, eu adoro falar sobre isso. Então, acho que a gente vai ter uma conversa bem bacana aqui. Então, prazer, pessoal. Obrigada para você que está aqui, que está ouvindo a gente. Meu nome é Ingrid Abreu. Eu sou educadora parental, especialista em desenvolvimento e comportamento infantil. E se você quiser me acompanhar, me conhecer um pouco mais, pode me seguir lá no Instagram, é @ingrid.eduparental. Eu adoro conversar por lá. Mas então, vamos falar sobre educação parental, né? Eu vejo a educação parental como uma grande aliada da nossa sociedade. Você até já fez uma excelente introdução. E por que eu vejo como uma grande aliada? Por que eu vejo a educação como algo tão necessário para a gente, né? Porque ela surgiu como uma forma de orientar as famílias, de guiar as famílias em relação à parentalidade. E o que é parentalidade? É a relação entre pais e filhos. E essa ajuda é tão necessária, principalmente nos dias de hoje, por dois motivos principais. O primeiro é que a ciência já vem reunindo há alguns anos dados que comprovam para a gente que a forma de educar e a forma de criar os filhos impacta na vida inteira. Né? Então, o que acontece na infância, a gente diz que não fica na infância, vai para a vida inteira da pessoa. Então, daí surge uma necessidade de a gente rever a forma como a gente está tratando as crianças, como a gente está educando. E, ao mesmo tempo, o segundo ponto, a gente tem vivido muita mudança enquanto sociedade. Isso traz para a gente desafios novos que os pais ficam muitas vezes perdidos, sem saber o que fazer. Isso é normal. A gente passou por uma pandemia que deixou todo mundo sem saber o que fazer, com criança e adolescente em casa 24 horas por dia, cada vez mais presentes em rede social, né? E uso excessivo de tela, que a gente ouve muito falar sobre os prejuízos. A gente tem novos modelos, novas dinâmicas familiares, a gente precisa, né, adaptar esse contexto. E a gente tem também uma necessidade cada vez maior de equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, principalmente com as mães agora mais presentes no mercado de trabalho. Então, a gente tem tanta informação nova, tanto dado da ciência e tanta mudança, né, vivendo enquanto sociedade, que a gente não pode simplesmente continuar educando da mesma forma. A gente precisa se adaptar, assim como a gente se adapta em qualquer área da vida. E é isso que o educador faz, ele vai orientar esses pais, ele vai primeiro, na verdade, vai acolher esses pais, vai entender qual é a dinâmica dessa família, qual é o contexto dessa família, quais são as dores, quais são as inseguranças desses pais, né, dessa criança, desse adolescente, e vai oferecer estratégias para que eles consigam encarar esses novos desafios, lidar com esses novos desafios de uma forma consciente e que ajude os filhos a se desenvolverem de forma saudável, tanto física quanto emocional, social, espiritual, tudo, né, de forma completa. Então, esse nosso papel é super importante, é novo para muita gente, mas quanto mais a gente falar sobre isso, mais pessoas vão conhecer e mais pessoas vão entender que essa é uma ajuda super válida
e que não tem problema nenhum a gente precisar de ajuda. A gente precisa mesmo, e quando a gente precisa, é só chamar, tem muito profissional qualificado para ajudar com isso. Bacana, acho que você respondeu aí a minha segunda pergunta, que é exatamente isso, né? O que propõe a educação parental. Então, eu queria agora, assim, né, para os pais, como que eles identificam que eles precisam de um educador parental? Eu, particularmente, na minha visão, eu acredito que esse olhar para o autoconhecimento é necessário para todos. Mas, pela sua visão, como que você enxerga, né, esse ponto? Como que você entende e identifica quando esses pais eles necessitam, quando eles precisam, né? Como eles conseguem identificar isso? Essa é uma jornada muito de autoconhecimento, como você falou, né? Uhum. Quando a gente vira pai, quando vira mãe, a gente acaba entrando em contato com as nossas próprias dores, né? E se a gente não tem consciência disso, se a gente não busca ter esse cuidado ativo com a criança, a gente acaba reproduzindo o que a gente passou. Então, como é que a gente identifica que precisa de um educador parental ou que um educador parental vai ser útil, né, para a família? Qualquer pai, qualquer mãe ou responsável de uma criança pode procurar um educador parental. E qual é o momento ideal? Sempre que você sentir que está passando por um desafio que você não sabe como lidar, ou que você não está conseguindo lidar, você não está conseguindo resolver, você está tendo muito conflito, ou quando você sente que precisa melhorar a relação com seus filhos, mas você não sabe como. Então, o educador parental, ele entra como um suporte para essa família que está perdida. Então, esse é um processo conjunto, né, em que todo mundo vai olhar para dentro, entender. A gente busca olhar além do comportamento da criança, a gente busca olhar o contexto daquela criança, a rotina dela, o que cada comportamento comunica, para orientar essa família. Então, não tem fórmula mágica, não tem idade, não tem nada disso, né? É sempre que você sentir que precisa. É basicamente isso, né? Mas principalmente quando a gente fala de conflitos e de dúvidas em relação à própria relação com os filhos ou em relação aos desafios que você está enfrentando ali, que você não sabe como resolver sozinho. É basicamente isso. Sim, a gente tem passado por muitos processos de mudança, né, Ingrid, na Sim. educação mesmo, mudanças culturais, e por ser um nome agora, eu acredito que a gente tem mudado o nome, né, de educador parental. Eu acredito que esse nome novo, essa nova forma de se colocar, como você tem se colocado, para muitas pessoas é novo. E por isso, alguns pais eles têm dúvidas sobre a forma de como proceder, né? Se através daquele método mais antigo, do autoritarismo. Eu vejo muito, né, através das crianças, esse tipo de comportamento. Ou os pais que eles vão reproduzir aquilo que foi passado para eles, ou os pais que têm uma reatividade. Então, como eu recebi uma educação muito autoritária, eu vou agora liberar geral, né? E tem entre esse meio Exatamente. de campo, esses pais que têm medo de perder a autoridade dentro do lar. E eu vejo autoritarismo diferente de autoridade. Eu acho que são Sim, questões diferentes aí. Eu queria exatamente. saber a sua opinião sobre isso. Então, esse medo, ele é muito comum, esse medo de perder a autoridade é muito comum, porque a gente foi ensinado que respeito e autoridade são sinônimos de medo. Então, a gente aprendeu, a gente foi ensinado dessa forma, de que quando a gente espera alguma coisa da criança, a gente tem que fazer ela sentir na pele para aprender. E aí, isso pode ser castigando, punindo, tirando privilégio, até violentando a criança, como uma forma de educar, né? De fazer a criança entender. Só que, como eu disse no início, a ciência já comprovou pra gente que não é bem assim que funciona, né? A gente tem dados que ajudam a gente a entender, inclusive como a criança aprende, né? E a criança aprende como? Você até já adiantou um pouco, observando e imitando.
Essa é a principal forma da criança aprender. Então, ela vai aprender muito mais com o que os pais fazem, como os pais tratam ela, do que necessariamente com o que o pai fala assim, ah, não pode fazer isso, né? A palavra, ela vale, mas a atitude vale mais ainda e ensina mais ainda. Né? Criança nasceu programada para explorar, para olhar o ambiente, entender o que está acontecendo, porque é assim que ela vai aprender a agir, a lidar. Então, quando a gente bate numa criança, por exemplo, para ensinar para ela que é errado bater, a gente está ensinando um monte de coisa para ela, menos que é errado bater. Né? E é muito provável, inclusive, que essa criança no futuro, quando ela precisar se impor e quando ela precisar ser respeitada, ela use da violência, porque é isso que ela conhece, né? Então, a gente vê, por exemplo, muitos adolescentes que vivem arrumando briga na escola, ou adultos aí que vivem brigando no trânsito, e até, infelizmente, parceiros que agridem as suas parceiras, porque, infelizmente, é isso que a gente ensina, né? Mesmo que não seja uma atitude consciente, no mínimo ele fica no inconsciente, porque é o que a gente aprende, é o que a gente conhece como verdade, porque foi o que a gente viveu na época mais importante da vida, que é a infância. Então, a educação parental, ela não propõe de forma alguma que a gente vá para o outro lado, né? Que foi o que você comentou, que é ser permissivo, que é liberar geral, né? Ser permissivo, inclusive, não é melhor que ser autoritário, é só o oposto, né? Como educador parental, o que a gente sugere? Um caminho do meio, o equilíbrio. A gente não precisa ser 8 nem 80. A gente pode caminhar no meio. E o que é esse caminhar no meio? É usar da firmeza com a gentileza. Então, o pai e a mãe, eles são, sim, autoridade dentro de casa. Porque eles têm o cérebro maduro, eles têm a experiência, eles têm o olhar de cuidado para aquela criança. Então, eles sabem o que é melhor, né? A gente espera que eles saibam o que é melhor para a criança, que eles vão fazer o que é melhor, o que eles acreditam ser melhor. A grande questão é que a gente não precisa bater, a gente não precisa punir e a gente não precisa gritar para ensinar. Existe outra forma, né? A gente precisa ser firme, mas a gente não precisa deixar de ser gentil e nem pode deixar de ser gentil. Então, qual é a ideia, né? Criança precisa sim de rotina, criança precisa sim de limite, criança precisa ouvir não. Eu jamais vou dizer para um pai ou para uma mãe que é para fazer tudo que o filho quer, porque isso não é educar, isso é mimar. E isso também não é saudável, isso também não é bom para o desenvolvimento da criança. Então, o objetivo é sempre a gente olhar esse caminho do meio, né? E entender que fugir para o caminho oposto, porque o que a gente teve feriu a gente, não é o caminho, né? Quando a gente é muito guiado pela emoção, pela ferida que a gente tem da nossa infância, a gente acaba fazendo uma escolha cega. E isso não é bom. A gente precisa fazer escolhas conscientes. E é nesse processo que o educador parental vai orientar as famílias. Eu vejo como um caminho mesmo de autoconhecimento, porque Sim, eu vejo que se os pais não se olham, não olham para essa ferida também, dentro deles, da infância deles, que aí vai falar desse emocional infantil que ficou ali dentro deles, né? E trazer uma reaprendizagem para essas emoções, aquilo ali fica no núcleo, né, familiar, e você acaba reproduzindo. Então, vejo que tudo também é uma questão de consciência. Então, o educador parental me parece que ele vem também como um mediador que vai trazer consciência a partir desse reconhecimento das dinâmicas familiares, né? Dessa dinâmica familiar, desse núcleo, para que esses pais eles se reconheçam, né? E comecem a trabalhar dentro deles essas feridas e todos esses mecanismos, porque a gente acaba reproduzindo inconscientemente. Exatamente. Né? A gente não tem consciência, então a gente tem uma dor ali e a gente projeta por não ter consciência, né? E a gente acaba ferindo as pessoas que a gente mais ama. Então, por isso que eu vejo como um trabalho essencial. Eu vejo muitas crianças passando por dores, pais assim, sentindo essa dor, mas não sabendo como agir, porque dentro deles existe esse ponto cego que vem a partir desses mecanismos de defesa que eles criam na infância. Então, eu vejo como um trabalho muito bacana de você desatar certos nós, né? De você olhar
para a criança como um ser ali íntegro, que deve ser, né, protegido na sua integralidade ali, porque antigamente a gente tratava a criança como algo nosso. Então eu posso bater, eu posso invadir, e tudo isso cria muitas feridas na Sim. criança. Hoje em dia a gente já está colocando ali a criança como um ser, um indivíduo único. Então, acredito que a educação parental ela só tende a crescer. E aí, indo para a próxima pergunta, né? Então, muitos pais eles acabam olhando isso lá na frente, eles se arrependem. Nossa, olha o que eu fiz, porque aí você vai ganhando experiência de vida, vai ganhando conhecimento. E eu vejo muitos pais arrependidos, culpados. Como que você trabalha também com esse tipo de família? Existe uma forma de você intervir? Porque dentro do meu campo, que é mais a terapia, existe uma forma individual e alguns trabalhos que eu faço em grupo, mas não dentro do núcleo familiar, como você propõe. Então, eu queria entender como que seria esse trabalho, se existe, e o que você achar que deve falar. Tá. Então, a gente associa muito a ajuda do educador parental à paz de crianças, né? Porque realmente é uma fase que, principalmente para pais de primeira viagem, é muito novo. Então, é normal a gente se sentir perdido. Mas a gente olha também para o adolescente até ele iniciar ali na fase adulta, né? Então, nunca é tarde e sempre vale a pena. Então, esse assim, é um recado que eu não poderia deixar de dar. Eu acredito que os pais de antigamente e até hoje, né, fazem o melhor que eles podem com os recursos que eles têm. Só que hoje a gente tem tanta informação e a gente tem tanto profissional habilitado para ajudar que a gente pode e deve aproveitar essa oportunidade. Porque o que acontece? O ideal, no mundo perfeito, os pais estudariam para ser pais, assim como a gente estuda para ter qualquer profissão. Até porque ser pai, ser mãe, cuidar de uma criança é o trabalho mais importante e mais difícil que existe no mundo. Então, a gente deveria estudar e se preparar para isso, né? Mas esse não é um hábito que a gente tem. É um hábito que está se construindo a partir de agora, né? A gente tem... tecnologia facilitou isso para a gente, mas ainda assim nem sempre a gente sabe o que buscar, o que precisa. Muitas vezes a gente vê o comportamento da criança ou do adolescente e pensa que precisa resolver aquilo. Mas a gente não sabe de onde vem, o que está influenciando. Então, por isso que o educador parental pode ajudar tanto, e não é só quando o seu filho é criança, enfim, quando ele estiver maior, o educador parental também pode ajudar. E mesmo que ele seja adulto, nunca é tarde para você chegar. Se você se arrepende, sente culpa de como você educou, ou de atitudes que você teve, você pode falar com seu filho hoje, mesmo adulto, né? E falar: olha, eu sinto muito, eu fiz o melhor que eu pude, mas eu tenho consciência que pode ter gerado feridas para você. Quem não gostaria de ouvir isso, né? A gente aprende até o dia que a gente está aqui na Terra vivo, né? Então, a gente sempre pode aprender, a gente sempre pode se arrepender, querer mudar e fazer diferente. Isso é sempre bem-vindo e sempre tem espaço. Sim. Agora uma curiosidade minha, né? Você atua também com o pai e a criança, ou o pai e esse filho adolescente juntos? Você atua separado? Como que é a proposta do seu trabalho? Só para as pessoas entenderem um pouquinho. Eu tenho 2 formatos de atendimento, na verdade, né? O primeiro atendimento, que é a orientação parental, e aí ela pode ser uma sessão única, por exemplo, só para a pessoa conhecer, tirar uma dúvida, entender como funciona. E essa sessão ela é feita com os pais, né? Ou com os cuidadores da criança. A gente fala pai e mãe aqui, mas pode ser a pessoa que é responsável por cuidar da criança, a avó. Perfeito. Ou outra pessoa que seja responsável ali que cuide da criança na maior parte do tempo, né? Porque é o adulto que vai mais influenciar a criança.
E para quem precisa de um acompanhamento mais próximo, para quem precisa de um apoio e até ter oportunidade de rever se deu certo ou não, o que muda ou não, eu tenho um processo de mentoria que é um pouco mais longo, dura algumas semanas, e nesse processo eu incluo a criança ou o adolescente também. Então, Bacana. a gente tem, pelo menos, dependendo do plano, né, de mentoria, eu tenho de 1 a 2 sessões com a criança ou com o adolescente para entender qual é o olhar que ele tem, para ouvir essa criança também, porque a gente está ouvindo ali a perspectiva do adulto, mas nem sempre ele vai ter a noção exata, né, de como o filho está se sentindo. E às vezes tudo que a criança quer, inclusive às vezes até em momentos de comportamentos desafiadores, difíceis, que tiram a gente do sério, o que a criança quer é ser ouvida, é ter atenção. Então, é importante também ouvir da criança, e eu faço isso no processo de mentoria, que é mais longo, e a gente tem tempo de analisar e conhecer de verdade essa família, entender quais são os problemas que eles estão passando, a origem desses problemas, testar, né, ferramentas diferentes, estratégias diferentes, ver se está funcionando. Se está funcionando, continua. Se não está funcionando, avalia se vale a pena continuar ou se a gente muda a estratégia. Porque é muito disso, né? Não é do dia para a noite que a gente vai resolver tudo, né? É uma construção, é um processo. Então, vale a pena a gente insistir, e é super importante também ter o olhar da criança ou do adolescente. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma. Então, eu tenho pelo menos 2 sessões que sejam dedicadas ao filho, né? Ao objeto Bacana. de estudo aqui, vamos dizer assim. Muito bom. E assim, finalizando aqui, você quer deixar algum tipo de mensagem para os pais que se sentem perdidos na criação dos filhos, que quer fazer diferente, mas não sabe como? Você quer falar alguma coisa sobre isso? E o que mais você quer deixar de recado, né? Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição os contatos da Ingrid. Você me passa depois, Ingrid, que eu deixo ali na descrição. Tá ótimo, perfeito. Olha, primeiro eu quero dizer parabéns para você que está aqui, que está ouvindo a gente, que ouviu a gente, que está buscando esse conhecimento, porque estudar sobre a parentalidade é um ato de amor aos filhos e transforma vidas. Ninguém nasce sabendo, ninguém é perfeito, nem a mãe, né? Muitas vezes a sociedade exige que a mãe seja perfeita, mas é impossível ser perfeita, assim como é impossível uma criança, um adolescente, um filho ser perfeito, né? Isso não existe, não é isso que a gente está buscando. O que a gente está buscando é equilíbrio e harmonia no lar, né? Então, ninguém nasce sabendo, mas a gente pode estudar e a gente aprende, né? Tem um caminho, tem como. A jornada não é fácil, não é rápida, mas sempre vale a pena, tanto para a família, né? Quanto para os filhos, quanto para os netos que virão, né? Que já vão ter uma experiência diferente com educação, com a parentalidade. Então, eu fico super feliz quando alguém interage com algum conteúdo sobre parentalidade, né, sobre educação parental, ou quando se interessa pelo assunto, porque é literalmente um ato de amor, né? É buscar ser o melhor que você pode ser para o seu filho. Então, eu fico muito feliz. E eu quero te agradecer também pela oportunidade de falar sobre o assunto, por Imagina, estar você é aqui super bem-vinda. divulgando conhecimento, divulgando informação e incentivando uma educação que seja mais respeitosa para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, sem deixar de respeitar os pais também, porque esse não é o objetivo. Sim. O objetivo é respeito mútuo para todo mundo e harmonia, relações mais saudáveis e mais felizes para todo mundo. Muito bom, né? A gente respeitar aí a integralidade do ser, da criança, assim como dos pais. Então, eu que te agradeço. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, eu vou colocar, você me manda o seu Instagram, o seu site, tudo que você tiver, e eu coloco ali na descrição. Tá ótimo. Combinado? Muito Então obrigada tá, Ingrid. pelo nosso Obrigada a papo. você. E aí, quem quiser, entre em contato com a Ingrid, quem gostou do trabalho, tá bom? Um Muito obrigada. beijo, tchau, tchau. Beijo. Vou Tchau, tchau. fechar aqui. Tchau, tchau.